Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nesse dia, o Senhor derrama suas bênçãos sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Estamos aqui mais um dia para levar a palavra de Deus a todos. Que Deus abençoe nossas vidas e que o nome de Jesus seja glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Dessa ordem não terminou. Essa ordem continua para aqueles que se dispõem, estão prontos e separados pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem continua até nos dias de hoje. Ele diz assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer nas Escrituras. Porque é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é vida. E a palavra de Deus fala em João 17:3. E a vida eterna é essa: que conheça a ti, só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus viu a humanidade perdida, Deus vendo
a humanidade caminhando em passos largos para o abismo, para as trevas, e pela sua misericórdia e compaixão pelo amor, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para mostrar a verdade e dar mais oportunidade para ser salvo. E essa salvação, você não paga nada. A salvação só vem pelo arrependimento e seguir Jesus, ser fiel a Ele. Por isso que Ele diz a sua palavra, que está em Mateus 4,17. A palavra de Deus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Por isso que a palavra tem que ser anunciada, o evangelho tem que ser pregado, para que se chegue aos seus ouvidos, para que você possa se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, a Bíblia diz assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todas essas coisas, esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Depois os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus, com ele e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Esse Jesus que eu estou anunciando para você veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas de uma condenação eterna, que o diabo entrou na vida do ser humano desde o início do mundo, onde aconteceu a desobediência, ali no Jardim do Éden, a primeira desobediência daquele casal criado por Deus. O diabo começou a agir desde o início da criação, onde fez a cabeça dentro daquele casal, e eles caíram na mentira, na astúcia do diabo, e todos pecaram. Aquele casal pecou, e o pecado veio a toda a criatura, através daquele casal. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, porque o diabo continua agindo nesse mundo, na vida das pessoas. Mas as pessoas, sabendo da verdade, não querem ouvir a verdade, tampam os ouvidos, se incomodam,
porque quer levar a vida da maneira que quer, do jeito que quer. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo e subiu ali naquela cruz e derramou o seu sangue pelos nossos pecados, não para eu e você viver mais da maneira que nós queremos, mas a vontade de Jesus Cristo. E para viver a vontade de Jesus Cristo tem que ser obediente à sua palavra, conhecer a palavra, conhecer Jesus. Essa geração não quer saber de conhecer Jesus, quer saber de conhecer o mundão, essas práticas mundanas e pecaminosas. E Jesus, enviado por Deus, ele veio a esse mundo para pregar o Evangelho, para pregar a salvação, mostrar o caminho da verdade, de uma vida eterna, uma vida ao lado de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Mas isso incomodava aquela geração da época, os homens malignos, os homens cruéis, que a verdade veio, mas eles não queriam saber da verdade. E a Bíblia diz que Jesus, no seu discurso profético, falando da salvação, da vida eterna, do reino, incomodou aquelas pessoas, aqueles sacerdotes, e muitos que não gostavam de ouvir a palavra. E queriam prender Jesus, e acusação falsas, mentirosas. Esse mundo só sabe acusar, esse mundo só sabe condenar as pessoas que falam a verdade. Os malignos desse mundo continuam blasfemando e recusando Jesus Cristo. Os blasfemos, os incrédulos, continuam rejeitando Jesus, porque não quer saber da verdade. E Jesus concluiu o discurso e disse no seu versículo: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. O ministério de Jesus durou 3 anos aqui nessa terra. 3 anos ele pregou o Evangelho, mas ele sabia que iria morrer. Mas no 3º dia ele seria ressuscitado para deixar essa oportunidade para nós, que ele morreu, ia ressuscitar. Assim, todos vão morrer. Você vai morrer, eu vou morrer. Mas o problema é, depois da tua morte, para onde você vai? Depois da tua morte, para onde será a tua eternidade? Porque existe uma eternidade, existe 2 caminhos a ser seguido: aquele que segue Jesus, aquele que segue as Escrituras, a verdade, a palavra, e aquele que não quer saber da palavra e siga e começa a seguir as coisas erradas, vivendo em desobediência. E há 2 caminhos, que é o céu, que é o lado de Jesus pela eternidade, e a Bíblia diz o inferno, aonde vai ser jogado o diabo e seus demônios. Por isso que a escolha é sua, a decisão é sua, de escolher Jesus ou escolher os caminhos das trevas. Por isso há uma oportunidade
oportunidade para você ainda, enquanto você está vivo. Porque depois que você morrer, acabou. Não tem mais escolha para você. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Porque nada é o juízo de Deus. Todos irão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Para ler a sentença ser dada. Ali você está destinado para onde a tua alma vai. Porque o teu corpo vai ser jogado na terra, vai ser enterrado. Os bichos vão comer, a terra vai comer. Mas a alma ainda vai existir. E que nos finais dos tempos, quando Jesus voltasse sobre as nuvens, todos vão ressuscitar, voltar sua alma no corpo. E ali vai dar conta do que você está fazendo. Ali você vai dar conta do que você está fazendo. E ali a sentença vai ser dada. A Bíblia diz que o corpo se unirá com a alma. Mas o que são de Cristo vai viver eternamente com Ele. Aqueles que não foram de Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. E chegando a Páscoa, naquele dia, Jesus seria entregue para ser crucificado. Mas os escribas, os fariseus, os anciões, reuniram, queria fazer o povo para prender Jesus, para lhe matar, como fizeram na verdade. Mas Jesus não sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Mas por que Jesus fez isso? Para nos dar a oportunidade de reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. E se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele e ter a oportunidade da salvação. Por isso Ele passou tudo. Tudo isso que Jesus passou foi por amor de mim e de você. Tudo isso que Jesus passou, humilhação, Jesus passou por tortura, foi espancado, humilhado, cuspido, todo tipo de humilhação Jesus passou. Porque nós podemos ter a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Por isso é necessário que você se arrependa. Por isso é necessário que você volte para Jesus enquanto é tempo. Deixar suas práticas mundanas, pecaminosas. E reconhecer que você é um pecador e precisa se arrepender. Porque sem arrependimento não há salvação. Não tem como homem ser salvo se não se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo. Essa oportunidade é a melhor riqueza que nós temos. A riqueza que eu e você temos que ter não está em dinheiro, não tem carro bonito, o melhor carro do ano, mansões,
casa de praia, dinheiro no banco, tudo isso é ilusão e passageiro. Tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que a ferrugem e a traça vão comer tudo. Tudo que existe vai acabar um dia. Mas a alma é eterna. E a riqueza está em Jesus. A nossa riqueza está em Jesus Cristo. Porque Ele pagou um preço muito caro pela nossa salvação. A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, que só o café é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que essa palavra tem que ser pregada e anunciada enquanto é tempo. Aonde você estiver, aonde esses sons estiver alcançando, é bom que você medite nessa palavra. É bom que você fique atento. E não adianta disfarçar. E não adianta fechar suas portas com a janela. Porque um dia, se você rejeitar a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele dia você vai ser rejeitado. A Bíblia diz que aquele que envergonhar de Jesus Cristo, naquele dia, o próprio Jesus vai se envergonhar de você. E chegando o dia da Páscoa, planejar a morte de Jesus. Homens cruéis, maldosos. E hoje essa geração perdida, maligna, continua rejeitando. E se Jesus viesse aqui, matariam de novo. Porque não gostam de ouvir a palavra, não gostam de viver a verdade, porque ama a mentira, gostam de viver a mentira. E a mentira do diabo. Então a geração que gosta de viver os prazeres do mundo e carnais. E não gosta de ouvir a palavra de Deus. Para muitos, tem sido melhor imaginar que não existisse Deus. Essa geração, a maioria, para muitos é melhor imaginar que Deus não existe. Que o inferno não existe e que o céu não existe. Na cabeça de muitos é isso. Porque assim estão livres para fazer o que querem. E pecar e fazer a vontade, a sua própria vontade, sem nenhum compromisso com Deus. É isso que essa geração quer. Uma geração maligna. E a sua esperança desse povo, dessa geração, é só para essa vida. Porque a Bíblia diz, se a minha esperança fosse só nessa vida, eu seria um dos mais miseráveis. E assim essa geração, que espera só coisa dessa vida, vai aproveitar o que tem.
Eu vou aproveitar o meu próximo, tudo vai acabar. Aproveitar o máximo. É isso que passa na cabeça dessa geração. Uma geração que esqueceu do próprio Deus. Para viver as práticas e os seus desejos carnais. Uma geração que transforma o seu corpo. Uma juventude que deixa de parecer a imagem de Jesus Cristo e transforma, enchendo seu corpo de tatuagem, uma fisionomia mundana, diabólica. Uma geração que transforma a sua aparência. Uma geração, uma juventude que não quer saber de Jesus. Do corpo que Deus deu, estão se transformando no corpo parecendo um bicho. Os homens parecendo mulher. Quer se transformar no seu corpo? O corpo feminino. E as mulheres se transformando no corpo masculino. Tudo isso é coisa do diabo. Porque Deus não deixou isso. Uma geração que está ouvindo para as coisas do diabo e demoníaca, porque não respeita as leis de Deus, não respeita os mandamentos de Deus, e vive da maneira que quer, se transforma do jeito que quer, faz a sua vida do jeito que quer. Mas fique você sabendo que você vai pagar um preço muito caro. Fica você sabendo que um dia você vai dar conta. Porque a palavra de Deus fala que todos nós vamos ter que prestar diante do Deus Todo-Poderoso. Mas em 2 Coríntios 5:10 a palavra de Deus fala para que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Você entendeu bem? Então a Bíblia diz: cada um vai receber segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo. Mas uma geração que quer transformar a sua aparência, o seu corpo, usa o seu corpo para tudo aquilo que não presta. Usa o seu corpo com seus desejos mudando. Mas um dia vai pagar. Um dia vai ter que prestar diante de Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra de Deus fala em Tiago 1:22: tornai-vos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar, para que você seja ouvinte da verdade e pratique a verdade. Não só ouvinte, mas praticar a verdade.
verdade. Porque se aqui tivesse um chão mudando, um chão da pagode, um chão daquela prostituta da Anitta rebolando, estava cheio desses mundanos aqui aplaudindo. Se tivesse aquele idiapado do Neymar, fazendo embaixadinha, estava cheio de gente. Mas porque fala de Jesus Cristo e pega a palavra, ninguém quer ouvir a verdade. Mas um dia você vai ter que dar conta. Porque não quis ouvir. Que a palavra de Deus fala em João 8,17. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, vira as costas, passa batido, tampa os ouvidos, fecha as portas, a janela, para não ouvir. Por isso, não escutai, porque não é de Deus. Não é de Deus. É do maligno, do diabo, porque não quer ouvir a verdade para se consertar. Mas o problema é teu. O problema é teu que você não quer ouvir. O problema é seu. Se você tampa os ouvidos. O diabo, ele faz isso. Ele faz com que as pessoas tampem os ouvidos, tenha comichões dos ouvidos, porque não ouve a palavra, a verdade. Isso é obra maligna. Isso é obra do inimigo. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida. Vida eterna. Para aqueles que obedecem, que ouvem a palavra e praticam. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que lê. Mas o mais bem-aventurado é aquele que pratica a palavra. Mas se você não quer ouvir, se você não quer, não lê a palavra, se você não pratica e vive a palavra, é porque você não tem bem-aventurança nenhuma. Mas os bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra, praticam e vivem a palavra. Mas o que está passando na tua cabeça? Olha que daqui a pouco encher a cara de cachaça. Daqui a pouco os botecos. Mais tarde para o forró. Mais tarde assistir um jogo de futebol. A tua ocupação com essas coisas. Adorar seus ídolos. Porque o que tem mais é ídolo nesse mundo. São os idólatras. Os idólatras da política. Os idólatras de Bolsonaro. Idólatras de Lula.
idólatras de jogador de futebol, os idólatras de imagem e escultura. Mas Jesus Cristo, Ele disse na sua palavra que Ele abomina todas essas coisas, essas práticas de idolatria. A Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus os idólatras. Está ouvindo? Você está ouvindo? Por isso você tem somente que ter Jesus como teu Salvador. Porque Ele é o único e verdadeiro. Ele foi, é e sempre será o único Deus de ser adorado, glorificado e exaltado. Não é geração que procura seus ídolos. Substituíram Jesus por esses ídolos malditos, miseráveis. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Está em Hebreus 13, 8. Ele é eterno. Esses ídolos que você adora, que você idolatra, vai se consumir tudo. Vai ser tudo destruído. Esses ídolos que você tem dentro da tua casa, vai ser tudo destruído no poder de Deus. Eu quero ver você naquele dia se justificar diante de Deus. Porque todos nos dá conta, seja bem ou seja mal. E você está sendo avisado do mal que você está fazendo diante de Deus. E não adianta querer ter teu ídolo de estimação, achando que não tem problema nenhum. Como eu já disse para você, Deus abomina, Deus detesta. Mas eles dão conta do mal que estão fazendo. Crê somente em Jesus. Porque a palavra de Deus fala em João 7,38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em Jesus Cristo tem o Espírito Santo de Deus. Quem aceita Ele, quem tem Ele como seu Deus, como seu Senhor, tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. O Espírito Santo não habita nos filhos do diabo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, obedece a palavra de Deus. Quem é de Deus, vive a verdade dessa Escritura. E o Espírito Santo habita dentro dele. Mas os desobedientes, mas aqueles que não querem ouvir a palavra, viver a palavra, vai ter um Espírito que vai habitar dentro dessa pessoa. Que nosso corpo, ele é feito para ser habitado no Espírito. Quem é de Deus, o Espírito Santo,
habita dentro dele. Mas quem desobedece a palavra, quem não vive, quem não pratica, e quem habita dentro dele é o espírito do diabo. Não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos imundos. Ou você escolhe a Deus e vive a verdade, ou você está em caminhos errados. Quem crê em mim, como diz as Escrituras? Ou você crê em Jesus Cristo, ou você está perdido. Ou você tem Ele como teu Salvador, o único verdadeiro Salvador, ou o lago de fogo e chove te espera. Ou você vive só para Jesus, ou você vive para agradar o diabo, vivendo as coisas carnais e mundanas, mas não querem saber de Jesus. Odeiam quando falam de Jesus, detestam. Detestam quando falam de Jesus. Mas a verdade é que a Bíblia diz: vocês têm uma vida e para de ver. Ouve, obede o que ouvir. Mas Jesus tem uma ordem: prega. Prega a verdade. Se quiserem dar ouvido, são bem-aventurados. Mas se não querem dar ouvido, o juízo vai pagar o preço. Hoje você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida. Eu estou com o meu bolso cheio de dinheiro. Eu tenho a melhor casa. Eu tenho casa no rancho, tem praia, na praia. Mas estou dizendo para você que teu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Teu dinheiro não vai comprar a entrada no reino de Deus. Teu dinheiro para Deus é lixo. Não vale nada. Teu dinheiro para Deus não vale nada. Porque Deus não está preocupado com as almas, não é com bens materiais de ninguém. São os amantes do dinheiro. Vivem correndo atrás do dinheiro. Já levanta de manhã preocupado quanto que vai ganhar. Muitas das vezes enganando os outros. Ai de vós, geração perversa, maligna. Ai de vós, no grande dia do Senhor Jesus. Porque Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa promessa foi feita. Essa promessa foi o próprio Jesus que disse: eu irei, mas eu voltarei. Vou voltar para levar o povo santo, o meu povo. E o povo de Deus faz a vontade de Deus. O povo de Deus obedece a palavra de Deus.
O que tem mais são os mundanos. Fala de Deus. Vive com o nome de Deus na boca, mas tudo em vão. Diz que é de Deus nada. Porque quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem é de Deus faz a sua vontade. Diz que é de Deus, mas vive na prostituição. Diz que é de Deus, vive enfiando a cara na cachaça. Diz que é de Deus, enfiando a cara nas drogas. Diz que é de Deus, vive na idolatria. E diz que é de Deus, aonde? Se essas coisas não é de Deus, mas é do diabo. E Jesus vai vir buscar o seu povo, que não fiquem correndo atrás dessas porcarias. Se você não faz a vontade de Deus, você não é de Deus. Se você não lê as Escrituras para conhecer a verdade e viver a verdade e não praticar a verdade e fazer aquilo que Deus quer, você não é de Deus. Você está vivendo nesse mundo inútil. Você está vivendo nesse mundo, é como uma folha. Ela está na árvore, mas ela fica velha, ela cai e seca, e é soprada pelo vento. O vento sopra para lá e para cá. Assim é aquele que não faz a vontade de Deus, é como uma folha seca, soprada pelo vento, vive para lá e para cá, mas é inútil. Só presta para ser queimado. Assim são os perdidos, os mundanos, que vão ser queimados no lago de fogo e de enxofre. É um alerta que eu estou te falando. Arrepende enquanto é tempo. Conserve a tua vida enquanto você vive, porque depois que você morrer, acabou. Não tem mais purgatório, porque a Bíblia não fala que tem purgatório. Purgatório é inventado por homens. Homens inventam as coisas para te enganar. E os enganadores, os mentirosos, não é de Deus. Mas sempre vai ter aqueles malignos que quer tirar alguma coisa para se dar bem na vida, transformando a verdade em mentira. Que Jesus Cristo, Ele disse em sua palavra, olha o que Jesus Cristo disse, está em João, no Evangelho de João. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Se você está procurando amuleto para você ir a Jesus Cristo, você está em caminho errado. Morreu, acabou. Não adianta você ficar acendendo vela para ninguém. Não adianta você ficar rezando missa de sétimo dia para ninguém. Porque a Bíblia não te dá direito de fazer isso.
Bíblia nunca mandou acender vela para ninguém. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Não tem vela para você, não tem missa. Não adianta você ficar rezando para o morto. Porque o que ele fez aqui, ele vai dar conta no dia do juízo. Purgatório não vai ficar purgando ninguém. Não vai ficar purificando ninguém. Por isso que tem que viver a verdade. A Bíblia diz que o próprio Deus, Jesus disse, seja santo, o próprio Paulo falando, seja santo como eu sou santo. E santificação é abandonar as coisas mundanas para viver para Cristo. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2, Jesus Cristo diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Somente através de Jesus Cristo que há salvação. Não adianta você ter um Deus para você, um ídolo para você, achando que ele vai te salvar. Está enganado. Imagem e escultura não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que sofreu todo tipo de tortura que poderia existir, aquele que foi preso, cuspido, humilhado, espancado. O corpo de Jesus ficou todo dilacerado. O corpo de Jesus ficou todo deformado, seu rosto. Cravaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e cravou no seu crânio. Ainda bateram com pau. Fizeram Jesus Cristo carregar uma cruz pesada. Essa cruz que eu e você ia carregar. Jesus Cristo foi pregado numa cruz com as mãos estiradas, seus pés presos no madeiro e pregado no prego. E aí ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Mas os pecados que ele levou foi daqueles que vivem para ele. Mas o que não vive para ele continua no pecado. Jesus Cristo não veio aqui em vão. Jesus Cristo não veio aqui apenas de passeio, mas foi para salvar, tirar o pecador do pecado, levar os pecados. Daqueles que crê nele e confia e vive para ele, que se arrepende dos seus pecados e vive de acordo com ele quer. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se você estiver adorando algum tipo de Deus, para de idolatrar. Uma geração que adora ídolos, de adorar homens, idolatrar homens. Pessoas que gostam de adorar, idolatrar político, idolatrar pastores, idolatra padre, idolatra papa, sempre na idolatria. Mas
esquecendo de Jesus. Quando as coisas apertam, ai meu Deus, Deus não vai ouvir esse tipo de gente. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Somente em Jesus Cristo. Só em Jesus a salvação. O resto é mentira, engano, falsidade, mentira do inimigo, para te enganar. Que um dia você vai comparecer diante do trono de Deus. Para você receber a sentença. Não adianta você querer chegar em frente de Deus, do juiz. Você pode chegar diante do juiz aqui na terra. Querendo justificar diante dele, mas diante de Deus ninguém tem justificativa. A sentença vai ser dada a mim. Porque até o juiz, delegado, polícia, todos vão ter que prostar diante de Deus. Toda autoridade terrena vai ter que prostar diante do Deus Todo-Poderoso. Não vai escapar ninguém. Todos vão ter que prostar diante do Deus Poderoso. Tornar praticante da palavra de Deus. E não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Comece a ler as Escrituras. Examinar a Escritura. Porque através das Escrituras você vai conhecer a verdade. A Bíblia é tudo o que nós precisamos para conhecer o Senhor Jesus. No Evangelho de João 5,39, a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz a palavra de Deus. Eu pergunto para você, você já leu pelo menos um versículo da Bíblia hoje? Você lê a Escritura? Ou tua cabeça está pensando em coisas mundanas mais tarde? Ou tua cabeça está dominada por coisas carnais mundanas? Na pornografia, no sexo desenfreado, na prostituição. Porque a Bíblia diz em João 3:8, a Bíblia diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Por isso que eu estou lendo, pregando, falando de Jesus, para que você entenda e fuja das ciladas do maligno. Porque é uma oportunidade que você vai ter. Há dois caminhos. Um que leva à vida eterna, outro que leva à perdição eterna. A vida eterna com Jesus ou a vida eterna com o diabo e seus demônios? Volte para Jesus enquanto é tempo. Em Jeremias 29:13, a palavra de Deus fala assim: buscai-me e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Busque o Senhor, lê as Escrituras,
Vive a vida com Deus. Buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É a única maneira. Mas se você não quer, é problema seu. Meu dever é falar. Meu dever é anunciar que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para levar sua noiva, para levar seu povo, a sua igreja. E a igreja que eu falo não é prédio de 4 paredes, de tijolo. A igreja que eu falo são os filhos dele. A igreja de Jesus Cristo é aquele que vive em obediência, com temor, e vivendo a sua verdade, a verdade de Jesus. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Vigia, cuida da tua vida espiritual, da tua alma, porque a alma é eterna. A alma é eterna. Ela vai ter um lugar para onde ela vai ficar. Agora, se você leva as coisas de Deus na brincadeira, se você não acredita nessa palavra, aí você vai pagar um preço. Porque não deu crédito na palavra. E não adianta. Não adianta fugir da verdade. Mas você teria isso. Se o pai de família soubesse aqui vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. O ladrão vem para roubar, destruir e matar. Ele não avisa quando vem. Assim vai ser Jesus na sua vida. Ele não vai avisar para ninguém. E vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa, envolvido com tudo que não presta. No futebol, na cachaça, na idolatria, no pecado, na prostituição. E vai todo mundo ficar. Porque a Bíblia diz: são poucos que vão subir. Por isso está percebido, também porque o Filho do Homem há de vir na hora que não penseis. Por isso esteja preparado. Ou você vive preparado para a volta de Jesus Cristo, ou ele vai vir e você vai ficar aqui nesse mundo. Aonde o anticristo vai estar aqui? O Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui. Deus não vai mais agir aqui. E aqui vai ficar todos ao domínio do diabo, do anticristo. Faça a sua escolha hoje. Tudo que foi dito aqui está nas Escrituras. Não estou aqui para pedir teu dinheiro. Não estou aqui com sacolinha pedindo teu dinheiro, porque isso é coisa de falsos profetas, mentirosos. Porque Jesus Cristo disse que ele dá de graça, e de graça também que a gente tem que falar de pregar. Mas o que tem de mentirosos, enganadores, inventando um monte de amuleto para poder ganhar dinheiro. Mas um dia vai pagar. Todos vão ter que pagar. Se conserve a tua vida. Porque ainda há tempo enquanto você vive. Se conserve a geração. Juventude que
gosta mais de agradar o diabo do que a Deus. Não quer conhecer Jesus. Se não quer conhecer Jesus, porque o domínio já está do diabo. Não quer Jesus, que é melhor imaginar que Deus não existe, que o pecado não existe, que o inferno não existe, que o céu não existe. Assim, estão livres para fazer o que bem quer, pecar à vontade, sem nenhum compromisso com Deus. Por isso que põe na sua mente que não existe Deus. Mas é esse que eu vos anuncio para você. Ele reina e vive para sempre. Ele veio nesse mundo por amor de mim e de você. Deus é amor. Ele é tanto amor que ele morreu na cruz para nos salvar. Mas você tem que lembrar que ele também é juiz. E um dia você vai ter que prestar conta. E ninguém vai ter desculpa. Arrependei-vos porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus tenha misericórdia de ti. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.